Olá, ouvintes do podcast São Paulo Sonha, aqui é Raul Justilores. Se vocês não estão reconhecendo minha voz, é porque eu já não estou na idade de fazer tanta festa e fiz muita festa, então a minha voz está diferente. Mas tem um convidado hoje muito falante que parece que a voz está intacta. Não, você não está sozinho, estamos juntos, que eu também pulei muito carnaval. Estamos aqui com Maurício Arruda, arquiteto, designer e apresentador do programa Decora. Olá, lá pessoal, na GNT. tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado pelo convite, Raul. Muito feliz de estar aqui. Eu fico muito feliz de te receber, Maurício. Eu estou com o seu livro, se lançou no ano passado, o Decora, com Maurício Arruda. Tem fotos do nosso amigo em comum, o Luffy Gomes. Exato. E queria já começar a te perguntar sobre falar de arquitetura e da vida das pessoas, que você acaba falando, né? Eu brinco que o arquiteto tem algo de psicanalista. Na TV, ou seja, no mundo, eu já vi diversos programas de arquitetura, de design, até mesmo de urbanismo, mas no Brasil isso ainda é raro. Como é falar de arquitetura para o grande público? Primeiro é uma responsabilidade gigante, né? Porque a gente está falando de um assunto que até muito pouco tempo atrás era visto como uma coisa super elitizada, só quem tem grana consegue reformar a casa, só quem tem grana consegue contratar um arquiteto, ou que reformar a casa, transformar sua casa, escolher móveis melhores, não necessariamente significavam qualidade de vida, mas muito mais status, tudo isso. Então, bom, primeiro que tem poucos programas falando de arquitetura, não só na televisão, mas também no YouTube, no rádio, em todos os lugares, né? Menos revistas circulando também. Então, a gente pode ir para um monte de lado, né? Eu posso mirar para vários lados diferentes, mas o Decora tem um lado muito específico. A ideia do Decora é inspirar as pessoas a fazerem pequenas transformações na sua casa, e o pequenas, eu acho que quem colocou pequenas, acho que fui eu, porque eu fui percebendo ao longo do tempo que as pessoas, elas não queriam reproduzir o episódio, né, ou a transformação que eu tinha feito por completo. As pessoas, elas se inspiram em alguma coisa que eu fiz e vão fazendo pequenas transformações na sua casa, de acordo com o seu tempo, com a sua grana, com tudo isso. Mas eu acho que, voltando um pouco na sua pergunta, eu acho que eu sempre tentei levar o programa, e estou tentando levar o programa para um lado de decoração democrática, que eu acho que é uma boa palavra para a gente definir. Então vamos falar de design, sim, vamos falar de qualidade, vamos falar de sustentabilidade, vamos falar de coisas acessíveis, da possibilidade que a pessoa tem, de fato, de fazer sozinha, com as ferramentas que eu dou, que o home center dá, que as lojas dão, alguma transformação na sua casa para melhorar o seu dia a dia, o seu trabalho, a sua convivência com os amigos, com os filhos, enfim. Você falou de inspiração. Eu lembro um dos primeiros trabalhos seus que eu vi e admirei no design, era chamada Linha José. Sim. E que parecia inspirada, por favor me corrija, parecia inspirada na Feira Livre ou no CEAGESP, tem aquelas caixas de plástico. Queria te perguntar, naquela época, porque eu lembro que já tem alguns anos a Linha José, tinha a ver com uma vontade de reciclagem? Tinha uma ideia de olhar efetivamente, sei lá, para a infância? Isso tem 10 anos, né? Foi a Linha José. Muita gente deve conhecer a imagem, é um buffet de madeira com várias caixas de plástico, caixas de feira mesmo, aquelas caixas rígidas, colocadas em nicho como se fossem gavetas. Foi o primeiro móvel que eu desenhei. A primeira era uma linha, na verdade, tinha uma mesa lateral, um buffet e um armário. E eu acho que eu não pensei na época quando eu fiz, quando eu desenhei, mas eu acho que tinha uma conexão muito grande com a rua, né? Foi engraçado que quando eu fiz a linha, a gente tirou várias fotos, a gente fotografou na Feira de Santa Cecília, no centro. Eu levei os móveis, quem fez as fotos foi o Felipe Morosini, que é um amante do centro também, e a gente colocou os móveis no meio da feira. As pessoas, tira esse móvel daí, tá atrapalhando. E as fotos ficaram lindas, vários blogs internacionais publicaram, e aí quando as pessoas começaram a escrever sobre os móveis, que eu falei,
nossa, eu fiz isso. Muita gente começou a falar, tem muita brasilidade nesse móvel, o Brasil é isso, o Brasil ele é urbano, ele é colorido, ele é informal, ele é divertido, ele é tudo isso. Então acho que tinha uma brasilidade ali, não tinha esse desejo, mas estava dentro de mim. E eu acho que eu fiz de uma maneira completamente despretensiosa. Eu tenho feito de tempos em tempos poucos produtos, não é a tua ocupação principal hoje, ainda mais hoje em dia, nos últimos 5 anos, mas eu tenho de lá para cá feito vários produtos. E eu acho que a linha José, o Buffet José, foi um produto que acendeu uma luz assim sobre o que eu deveria fazer quando eu fosse fazer o produto, sabe? Então toda vez que eu vou fazer algum produto eu falo, bom, qual a história sobre Brasil que eu estou contando aqui? Então acho que até mais às vezes do que o meu trabalho com arquitetura, essa experiência me levou muito para a brasilidade, para falar de Brasil, para tentar buscar o que é o nosso DNA, tentar entender o que é a gente, fazer produtos que tenham um sentido, que façam sentido estar no mercado, que contribuam de alguma maneira. A linha José tem uma outra história interessante em relação a ela, que eu comercializei ela aquele buffet durante 5 anos. E aí depois de 5 anos, foi um tempo assim de maturação do produto, ela foi comercializada pela Tokstok e depois a Tokstok comercializou mais 5 anos. Então foi um produto, e há 1 ano e pouquinho atrás mais ou menos saiu de linha. Então foi um produto também que eu vi, ele teve uma história assim, tipo, muito bonita, porque começou sendo feito super artesanalmente, que acho que é uma coisa que tem tudo a ver com design e com arquitetura no Brasil. Finalmente ele chegou a um preço acessível, ele custava R$900 na Tokstok, então era um preço super... Recebeu várias adaptações para entrar no mercado, então acho que ele conta um pouco bem a história do que é o nosso mercado, né? Essa dificuldade de você fazer design, depois de vender a um preço acessível e depois... enfim, finalmente isso aconteceu ou não. O seu pai se chama José, né? Meu pai chama José. Perfeito. Essa era uma coleção, inclusive quando eu fiz a coleção da Tokstok, eu desenhei outras linhas, outros produtos para essa mesma coleção. Começou a partir do José e a linha inteira era o nome da minha mãe, dos meus avós, do meu irmão. Então tinha o vaso Lídia, tinha poltrona Alcindo, poltrona Antônio, tenho todos esses móveis ainda. Você colocou literalmente a família no trabalho. Sim. Eu ia te perguntar, você falou de brasilidade, caminhar. Aliás, você então já era Santa Cecília antes da moda. Muito antes. Antes da modinha. Super. Eu morei na Barão de Tatuí, que a gente chamava de Baixo Genópolis. Claro. Quando ainda não tinha status, né? Exato, Isso faz 10 anos mais ou menos, nessa época. Entendi. Hoje é uma rua, né, para quem não conhece, cheia de restaurantes e bares. A Barão de Tatuí também foi reinventada. Eu amava morar ali. Você caminha muito por São Paulo, você falou de rua e de brasilidade. Que lugares te inspiram? Ou que lugares você diz, não, vou lá dar uma volta e ver o que está acontecendo? O centro da cidade é espetacular, né? Tipo, a gente tá falando aqui que a gente tá sem voz porque a gente pulou muito carnaval. Eu pulei o carnaval só no centro, era tudo tava acontecendo no centro. O carnaval te dá essa possibilidade de você ir caminhar por lugares, estar em lugares, não só passar por lugares, mas descer do carro, né? Literalmente, a gente... E apreciar a cidade, né? E ver a cidade. Nesses dias, 2 dias, eu pulei carnaval em blocos na frente do Teatro Municipal, olhando ali a obra do Anhangabaú, passando pela Líbero Badaró, descendo no metrô São Bento. Então, você vive a cidade... Eu acho que é muito inspirador. Eu acho que o centro, para mim, é muito inspirador. É muito lindo, né? O centro é muito lindo. Agora, uma coisa muito interessante, outro dia eu até estava brincando que eu devia escrever um livro só sobre os restaurantes do Decora, porque nesses 5 anos fazendo Decora, eu andei por bairros que eu nunca tinha ido, assim, na Zona Sul, Zona Norte. Aqui mesmo onde a gente tá, né? A gente já fez várias Freguesia do Ó, Limão, Pirituba. Exato, a gente já veio várias vezes pra cá. E aí sempre na hora do almoço onde a gente vai almoçar. Uma turma de 30 pessoas, e eu sempre tô com um grupo gigante. E a gente acabou indo em muitos restaurantes que eu não anotei o nome de nenhum. Mas eu deveria, porque eu fui em bairros incríveis em São Paulo. Acho que eu tive uma experiência em São Paulo durante esses últimos 5 anos, assim, de
de entender o tamanho, a complexidade, a quantidade de cidades que existem dentro dessa cidade. E é impressionante, assim, você realmente ter aquela noção de mega cidade, tipo, eu não vou dar conta de conhecer tudo isso daqui, mesmo morando aqui pro resto da minha vida. Essa cidade é muito grande. Algum lugar que se destacaria, sei lá, uma praça, um largo, um bairro que te chamou muita atenção, que foi muito inspirador conhecer? Eu não conhecia, por exemplo, o Horto Florestal, que eu já fui 2 vezes nesses últimos 5 anos. A gente foi almoçar lá e depois eu acabei indo um dia visitar mesmo. É um lugar maravilhoso. Na Zona Norte, bom lembrar. É um lugar maravilhoso, é um parque lindo. Eu acho que esse é um lugar que ficou na minha memória. Fiquei muito impressionado quando eu fui da primeira vez. É muito bonito. E que ainda é meio que quase que o monopólio dos vizinhos, né? Exato. Pouca gente de São Paulo viaja para Horto Florestal, né? Teria algo aí para se descobrir, né? Exato. E deixa eu te perguntar, se nesse seu trabalho, ou seja, não só como designer e arquiteto, mas também na TV como apresentador, você tem feito muitas reformas. E eu lembro que quando a gente estava conversando, antes de você vir aqui no podcast, você conversou, as pessoas deveriam aprender certas coisas ou melhorar a maneira que a gente reforma as casas, que a gente faz a reforma. Imagino que tem a ver com sustentabilidade e com a maneira justamente, o que é que a gente devolve para o meio ambiente. O que é que você aprendeu nesses anos? Eu acho que nessas 120 reformas que você fez no programa, e fora dela várias outras, você deve ter visto alguns padrões. O que você adoraria aí mudar ou corrigir? Eu me tornei um outro arquiteto, de verdade, fazendo esse programa, assim. É uma experiência profissional que eu nunca imaginei que eu fosse passar na minha vida. Eu amadureci muito, porque... Primeiro que é um privilégio muito grande entrar na casa das pessoas, como você falou, e entender as situações cotidianas de como as pessoas dormem, comem, recebem os amigos, assistem televisão, passam tempo com os filhos. Tem um exemplo muito claro do programa que é assim, você entra dentro de uma casa, tem uma sala de estar, uma sala de TV que tem 10 metros quadrados. E aí a pessoa fala assim, olha, meu sonho é colocar 20 pessoas acomodadas super bem aqui, porque eu adoro receber, porque meu cunhado vem, meu irmão vem, aí vem meus sobrinhos, não sei o que lá. Então, não é você falar para a pessoa, não, mas aqui não cabem 20 pessoas. Já cabem 20 pessoas lá. Ela só quer que as 20 pessoas fiquem melhor acomodadas. Então, eu acho que a grande sacada assim, do programa foi que a ideia não é proibir as pessoas, a ideia não é fazer elas desistirem da maneira como elas usam a casa, mas fazerem elas usarem a casa de um jeito melhor. E aí correr atrás de uma solução. Essa é a profissão, né? Tipo, não estou dizendo que a nossa profissão é fazer milagre, mas assim, as coisas já acontecem, as pessoas já estão trabalhando na cozinha, as pessoas já estão comendo na sala, as pessoas já estão recebendo 20 pessoas, as pessoas já estão fazendo churrasco numa varanda que tem 6 metros quadrados para 12 pessoas. Essas coisas já acontecem. Então, assim, como a gente faz para essas situações se tornarem melhores, né? Mais agradáveis, mais práticas, né? Para todo mundo. Então, acho que isso foi uma primeira sacada, essa entrar em contato com essas situações, com essas famílias todas completamente diferentes, com histórias completamente diferentes. Isso é maravilhoso também, né? A noção que a gente tem fazendo esse programa que não existe uma casa igual a outra, que não existe uma solução única para todas as pessoas, que todas as casas são diferentes, né? E aí depois, como fazer essas reformas? Porque essa pequena reforma de um cômodo, por exemplo, que a gente faz, na verdade, ela é o grande mercado da construção no país, né? Ela que realmente movimenta a compra de material, é ela que produz mais entulho, né? Então, ela é muito impactante, ela movimenta muita grana, muita mão de obra, ela movimenta muito esse setor. Então, como a gente faz para essa arquitetura que está sendo feita, essa transformação ser menos impactante para a nossa cidade? Porque no final das contas, a reforminha do banheiro, a reforma que eu faço da cozinha, que você faz da sala, a marcenaria que você colocou no seu quarto, por exemplo, isso tem um impacto na cidade. Então são essas pequenas transformações que na verdade estão mudando o nosso cotidiano, estão mudando
permeabilidade da nossa cidade, estão mudando o que a gente faz com lixo, com tudo isso. Então, o programa me trouxe várias percepções sobre como essa pequena reforma impacta de uma maneira gigante a cidade onde a gente mora. E que coisas você tem sugerido justamente para redução desse impacto? Produzir menos entulho. A gente tem que produzir menos lixo. A gente tem que parar de achar que a gente precisa quebrar tudo para um ambiente da nossa casa ficar incrível. Eu acho que isso foi uma grande mudança, assim, de visão do meu trabalho. E isso não foi porque eu quis, assim, aconteceu exatamente assim. Eu comecei a gravar o programa e aí no começo, nos primeiros episódios, eu falava, não, vamos quebrar essa parede aqui, essa porta que está aqui, vamos colocar naquele canto, porque a circulação derruba tudo. Vai ficar muito melhor e tal. E aí a equipe de gravação, todo mundo falava, não vai dar tempo, não dá pra quebrar. Tipo, a gente tem que fazer sem quebrar, a gente tem que fazer uma cozinha incrível sem mudar a porta daqui para ali, sem crescer 20 centímetros, não sei o quê, sem criar não sei o quê de alvenaria, sem fazer o nicho, sem quebrar. Tipo, transformações, a gente não quebra nada, a gente não quebra a parede, a gente não muda a porta de lugar, a gente não tira o piso para colocar outro, a gente coloca um piso sobre o outro e pega aquele ambiente e faz dele o melhor ambiente que ele pode ser. E é assim que deveriam ser todas as pequenas transformações que a gente faz dentro da nossa casa. A gente tem uma formação em escritórios de arquitetura, na faculdade, na universidade, primeiro eu quebro tudo e depois eu começo. E isso criar do zero, quase. E isso está produzindo muito entulho para nossa cidade. Cada vez que a gente quebra o banheiro, vou quebrar o lavabo, vou só dar um tapa no meu lavabo, você produziu uma caçamba de entulho. Então, um banheiro é uma caçamba de entulho, são 5 metros cúbicos de entulho, né? Tipo, é lixo que não acaba mais. O lixo doméstico que a gente joga ali da comida, da embalagem, do produto, isso produz durante um ano 5 metros cúbicos, né? Então, é uma diferença muito grande. Tipo, uma obra produz o que uma pessoa produz durante um ano de lixo doméstico. Então, assim, se produzir só uma caçamba, né? Tipo, eu tô fazendo uma reforma de um apartamento que eu comprei agora, eu já tirei 10 caçambas de lá. Eu me sinto, tipo, um grande vilão, entendeu? Mas eu acho que é isso. Então, é essa percepção do que você tá fazendo, do que a gente tá fazendo. Também tem a ver, imagino, com as plantas, né? Por décadas aqui em São Paulo. Hoje, felizmente, menos. Mas as próprias leis obrigavam aí que apartamentos razoavelmente pequenos tinham que ter 3 quartos, 2 suítes, etc., que era o que vendia. Então a pessoa tinha economias a um bolso que pagavam 70 metros quadrados. Então vamos tentar entuchar todos os dormitórios possíveis. Você vê isso que as plantas dos apartamentos vão ter que mudar muito? A gente tinha um labirinto de paredes, né, nos apartamentos paulistanos. Mas a gente tinha muita qualidade espacial, a gente tinha muita ventilação, a gente tinha pé direito, a gente tinha paredes melhor. É claro que quando eu entro num apartamento ou numa casa, num apartamento especificamente, que tem 50, 60 anos, o problema desses apartamentos é que eles não tiveram uma manutenção. Eles não foram no médico, eles não fizeram um check-up anual, eles não fizeram ginástica, eles não fizeram nada, não comeram bem nada. As pessoas só foram usando os apartamentos. Então, por mais que ele seja um apartamento legal, que as pessoas amam morar lá, você começa a mexer nele, ele começa a trincar, a quebrar, a soltar, a descascar. E a gente o reumatismo dele. A gente precisa entender que a arquitetura ela precisa de manutenção, né? Então, agora, a qualidade espacial é incrível. E a possibilidade que você tem dentro dos apartamentos antigos é muito maior. A gente fez um episódio, uma transformação numa das menores unidades do Copan, que tem 25 metros quadrados. Eu construí um mezanino. Tipo, eu fiz 2 quartos, tipo, um quarto cápsula e um quarto em cima de um mezanino. A cozinha tinha 2 metros quadrados, uma cozinha de 1 por 2. Então, a geladeira ficava na sala. Então, assim, por menor que era o apartamento, ele tinha uma fachada toda envidraçada que tinha uma luz absurda dentro. Então, assim, a gente tinha uma qualidade
espacial cúbica, que não é só de planta, mas é de altura, de luminosidade, de tudo isso, muito melhor. Então, quando você entra dentro de um apartamento novo hoje em dia, você não tem para onde correr, porque você não pode derrubar a parede, o pé direito é baixo, a janela é pequena, então ou você se aproxima da janela ou vai ficar escuro, você não pode brincar com cor, você não pode brincar muito com revestimento, porque você tem que otimizar ao máximo aquilo que você tem. Então as plantas hoje são mais restritas, elas permitem, na minha opinião, fazer ir para menos caminhos do que um apartamento antigo te permite. Claro. Não, eu estava falando dos apartamentos dos anos 80 e 90, que não eram os de 60, 50 anos atrás, eu acho que são ótimos. Ah, sim. Mas esse com um monte de suítes e etc., foram assim, alguns cacoetes do mercado, mas já dos últimos 20, 30 anos. Mas espero que esteja mudando. Uma tendência que chegou, e já que você falou do Copan, é a questão dos apartamentos super pequenos, que são muito comuns em Nova York, Paris ou Tóquio, né? É muita gente, no caso dessas cidades do mundo inteiro, querendo morar em áreas centrais. Então você vai aí diminuindo para que todo mundo esteja perto do frevo, por assim dizer. Aqui em São Paulo ainda há um certo preconceito contra estúdios, kitnets, as pessoas pensam aí em treme-treme. Você acha que essa tendência veio para ficar? E dois, como arquiteto, como você vê aí o desafio? Dá para ter conforto num apartamento de 25 metros quadrados? Essa tendência tem que ficar. Essa é a ideia mais inteligente de cidade, né? Apartamentos pequenos têm a ver com compartilhar coisas, compartilhar serviços, compartilhar espaços. E essa é uma maneira muito mais inteligente, muito mais contemporânea, atual de se viver. Não faz sentido um prédio que tem 60 apartamentos, todo mundo ter uma máquina de lavar roupa dentro do apartamento. É um trambolho gigantesco que você liga 1, 2 vezes por semana, consome muita água e você não usa aquele espaço. Enfim, faz muito mais sentido em algumas cidades, em alguns locais, óbvio, em alguns bairros, são situações você ter mais espaços compartilhados. E não precisa ser só lavanderia, pode ser a cozinha, pode ser o espaço onde você trabalha, pode ser o seu espaço de lazer. A gente precisa entender que compartilhar é uma maneira mais inteligente, mais econômica, mais sustentável de se viver. Então, os apartamentos pequenos têm a ver muito com isso. Tem a ver com essa inteligência de a gente usar a infraestrutura urbana da cidade também. A gente precisa estar onde já existe transporte, onde já existe mercado, onde já existe farmácia, onde já existe rua, árvore, praça, tudo isso. Não, né? Começar do zero de novo, A né? cidade, né? A mesma coisa. E assim, o exemplo do Copan é exatamente isso. Apartamentos pequenos não tem a ver com baixa qualidade de vida. Muito pelo contrário, né? Existe uma inteligência em você usar os espaços pequenos e é atrás disso que a gente precisa ir. Quando eu estava escrevendo o livro, os editores da Editora Globo, os revisores, né? Eles falaram, olha, tem tanta dica aqui de ambientes pequenos, cozinhas pequenas, salas pequenas, quartos pequenos. Vamos criar em cada capítulo uma lista, as 10 dicas para cozinha pequena, 10 dicas para sala pequena. Então, cada capítulo do livro, no final, tem dicas só para aquele ambiente pequeno. Por quê? E por que eu tinha escrito tanto sobre ambientes pequenos? Porque todo mundo me pergunta sobre isso. Tipo, acho que de todas as perguntas que eu recebo diariamente, sempre 1, 2, 3 está falando sobre meu pé direito é baixo, minha sala é pequena, minha cozinha é pequena, meu quarto é pequeno. Essa já é a realidade, né? Essa ideia nossa de que os apartamentos estão diminuindo, que as pessoas... Não, isso não é uma tendência, já acontece, as pessoas já estão comprando esses apartamentos, elas já moram nesses apartamentos e é a grande maioria. Então, quando a gente fala de um quarto que tem 7, 8 metros quadrados, a gente já fez várias reformas, né, de você colocar casal, 3 crianças dentro de quartos desse tamanho. Bom, se isso não for um quarto pequeno, o que é, né? E assim... eu acho que é isso, é usar de uma maneira mais inteligente esses espaços, existem soluções para isso, não é o que os apartamentos decorados faziam, alguns ainda fazem, assim, que é encher o apartamento de espelho, né, para você ter uma sensação de que ele é maior. Visite decorado. Que é o quarto de espelhos, né, não é isso, mas é você usar
justifica, por exemplo, você fazer marcenaria planejada. Então, marcenaria planejada é feito para os ambientes pequenos, é você otimizar os espaços, é você pensar bem os lugares de armazenagem, porque a gente precisa guardar algumas coisas, é você pensar em móveis que são flexíveis, que podem ser usados para 1, 2, 3 funções, a mesa de apoio do sofá, é o assento extra para a mesa quando você recebe algum amigo, que também pode ser a sua mesa de cabeceira do lado da sua cama. Então, tem várias dicas no livro falando sobre isso. E essa é quase o mote assim, diário do programa. A cada episódio sempre tem alguma dica para algum ambiente pequeno. Porque eu acho que realmente a gente já vive dessa maneira já. Eu vi uma entrevista sua falando que você não é minimalista e que olha, esse apartamento ideal com pouquíssimos móveis, etc., você não é minimalista. Como juntar essa sua ideia com a ideia de morar num lugar compacto? Dá para ter um apartamento cheio de coisas num espaço pequeno? A gente precisa encher a nossa casa de boas memórias, na verdade é isso, né? Tipo, a gente precisa encontrar sentido naquilo que a gente coloca dentro da nossa casa. E essa já é um bom critério de escolha para aquilo que a gente compra, porque a sustentabilidade não é sobre deixar de consumir, mas é encontrar um propósito para o nosso consumo. Eu acho que uma coisa que eu tenho buscado muito é entender melhor a história e quais são esses critérios na hora da compra, né? E eu acredito que as pessoas elas estão indo para esse caminho. Antigamente, a gente comprava, ou os nossos pais, nossos avós, eles consideravam qualidade, durabilidade, beleza, segurança, consideravam esse tipo de coisa. E hoje em dia, as pessoas querem saber quem fez, aonde foi feito, que material é esse, como que eu faço para descartar, é reciclado, é reciclável. Então, assim, existem outros critérios, né? Faz parte da minha cultura. Então, assim, encher a casa de coisas não é o problema. O problema é você encher a sua casa de coisas que não fazem mais sentido, né? Que não faz sentido para você. Às vezes faz sentido para você, não faz sentido para mim, mas essa que é a beleza. A beleza, né, da nossa casa, da casa brasileira, tá justamente nessa diferença, né? Tipo, isso foi uma grande... a ficha gigantesca que caiu na minha cabeça também foi essa. Entrar dentro da casa das pessoas e você falar, nossa, que casa horrível. Mas, tipo, quem sou eu para dizer que uma coisa que significa muito para você é horrível, né? Tipo, a gente precisa entrar na casa das pessoas... A gente, estou falando arquitetos, com essa empatia, com esse olhar. Existe uma história ali. Tipo, eu não posso pegar a história e colocar na despensa. Eu tenho que colocar a história na sala, né? Então, essa é uma responsabilidade muito grande, né? E eu acho que esse exercício de olhar esse monte de coisa que você falou, né? E encontrar beleza nisso e colocar luz nisso. Ou seja, por muito tempo se falava da casa de arquiteto, né? Até o morador não era arquiteto, mas claramente morava numa casa de arquiteto. Casa de arquiteto, sim. Casa de arquiteto. O morador é que tem que ser protagonista e eu queria saber, os arquitetos da sua geração, ou das gerações posteriores, estão preparados para essa ideia? Olha, o arquiteto não é o protagonista, quem tem que ser o protagonista é o morador? Vou fazer uma divisão aqui, assim, bem simplista, assim, sabe? Eu acho que eu vejo... Existem vários mercados de arquitetura, né? E vou dividir ele em 2, tá? Por favor. Tô simplificando bastante. Por favor. Eu uso o exemplo da gastronomia, que eu adoro cozinhar. Eu acho que existe um mercado que é esse mercado menu degustação, assim, sabe? Onde você vai no restaurante e fala, eu quero experimentar o seu menu degustação. E o chefe, ele estudou muito para chegar ali, ele conhece muito tecnicamente, ele conhece muito culturalmente, ele fez muita pesquisa para mostrar para você ali naquele jantar aquilo que ele tem de melhor. E existe esse mercado onde eu chego dentro de um escritório de arquitetura e falo, eu quero experimentar, eu quero viver naquilo que você conhece de melhor, naquilo que você sabe fazer de melhor. Então, o que você está comprando é um pouco uma assinatura, né, daquele profissional. Existe esse mercado tem que existir, ele vai continuar existindo, ele é maravilhoso e ele tem produzido uma belíssima arquitetura. Só que esse mercado, ele é muito pequeno, ele é minúsculo. E o que está acontecendo? A gente está dentro da universidade, eu converso com um monte de estudantes que estão saindo da universidade achando que vão trabalhar nesse mercado, no menu degustação, né? E a realidade do mercado não é essa.
o grosso do mercado, o dia a dia do mercado, o ganha-pão do mercado não é esse. Você não vai virar o Alex Atala de cara. Exato, essa que é a questão. Essa que é uma grande frustração de muitos novos profissionais, né? Tipo, não, eu não vou conseguir imprimir minha assinatura. Acabou minha profissão. Não, não é isso. Tem um outro mercado aí, que é o mercado da customização, que daí não é... Aí, se de um lado existe o menu degustação, do outro lado existe o molho à parte. Que quando a gente vai no restaurante e fala, então tá vendo isso daqui? Eu quero com esse molho, você traz à parte, troca o arroz aqui, agrega por arroz integral, o filé de frango eu quero assim, sem a cebola. Tá? Você começa a mexer no cardápio para pedir aquilo que se encaixa, né, a sua dieta, ao seu bolso, aquilo que você gosta, tudo isso. E esse é o grande mercado, né? Essa é a maioria do mercado. Então, quem são esses clientes? São clientes que chegam dentro do escritório e falam, olha, eu tenho dinheiro só para reformar só a cozinha, eu tenho dinheiro só para reformar a sala, eu vou fazer um ambiente cada vez, eu só tenho, meu budget é esse, eu não posso extrapolar, eu preciso ficar 2 meses fora de casa, eu não posso ficar 4, eu não posso atrasar, eu preciso entrar num apartamento daqui 1 mês, eu preciso... Vem com um monte de restrições. Aí você fala, pô, mas eu não quero fazer arquitetura desse jeito. Não, mas essa é a realidade, né? Tipo, a gente devia estar mais preparado como profissional para essa realidade, porque também tem muito mais a ver com a realidade do nosso país, né? Eu acho que a gente está mudando. Tem vários escritórios novos que entenderam essa dinâmica no mercado. Existe muita oportunidade nesse tipo de arquitetura, muita gente querendo fazer, bons profissionais, boas soluções acessíveis, materiais acessíveis, tem vários, maneiras de se construir mais inteligente, mais rápida, mais limpa e pronto, o cara vai conseguir ali o espaço melhor, viver melhor, você vai conseguir fazer o seu trabalho, você vai ficar satisfeito e próximo, vamos para o próximo cliente, é isso. Né? Existe esse mercado, o Decora é esse mercado, né? Perfeito, perfeito. Olha, também tem muito estudante de arquitetura que escuta aqui o podcast, então é uma belíssima dica. E aí você dica. falou de protagonismo, eu acho que é isso. Eu acho que assim, o cliente sempre tem o seu protagonismo em todos esses mercados, mas é claro que a participação, e eu gosto quando o cliente participa, todo mundo pergunta, qual foi a reforma mais difícil que você já fez? Aquela reforma que o cliente não sabe o que quer, né? Que não quer participar, que não quer ir na loja comigo. Que terceiriza, né? Eu gosto dessa participação, eu gosto desse protagonismo, eu gosto de ver o cara entrando dentro da sua casa e falando, putz, ficou com a minha cara, obrigado, Maurício, tipo, era isso que eu queria, isso sou eu, sabe? Tipo, não sei, é a minha praia, acho que não é à toa que eu estou fazendo um programa que fala justamente sobre isso, mas eu acredito muito nesse processo mais participativo, mais customizado, mais acessível, mais possível, acho que tem mais a ver com o nosso país. Maravilha. Todo mundo que vem aqui acaba recebendo aí a pergunta do podcast que se chama São Paulo Sonha por algum motivo. Que sonho você teria para melhorar São Paulo? Seja um lugar, um bairro, um prédio. O que você adoraria ver mudado ou transformado na cidade? 100% coleta seletiva. A gente precisa reciclar 100% do lixo que a gente produz. É isso, tipo, isso resolveria muito o problema nosso. A gente vai conseguir despoluir os rios com isso, a gente vai conseguir ter mais praças com isso, a gente vai conseguir se locomover melhor, a gente vai ter mais saúde, a gente vai ter uma água melhor, a gente vai ter menos inundação, a gente vai ter... O lixo é um grande problema. Tipo, a gente está produzindo muito lixo, a gente tem poucos centros de reciclagem de lixo. Eu acho que isso seria uma grande transformação. E eu acho super possível, assim, a médio e longo prazo, a gente reciclar, não sei se 100%, mas quem sabe 80%. Hoje a gente está reciclando 20%, um pouquinho mais do que isso. É muito pouco para uma cidade desse tamanho. Então essa seria uma gigantesca transformação, né? Total. Que ótimo, né? Olha só. Até agora, por incrível que pareça, a gente já falou de várias coisas aqui no podcast. Aliás, para os recém-chegados no podcast, a gente tem entrevistado grandes arquitetos, já tivemos o prefeito aqui, Bruno Covas, incorporadores como Otávio Zarvos, tivemos vereadores como a Soninha, mas ainda não tínhamos falado de reciclagem de lixo.
e algo realmente muito importante. Então, como este é um ano eleitoral, por favor, candidatos e candidatas. Uma boa dica que eu queria deixar aqui no final, para a gente começar a reciclar o nosso lixo, principalmente o lixo das nossas reformas, né? Se você tiver a sensação que você está fazendo uma pequena reforma na sua casa, produzindo um pouco entulho, um entulho assim que caiba dentro do seu carro, leve até um ecoponto. Existem mais de 100 ecopontos na cidade que coletam um volume menor, né? Você não vai chegar lá com uma caçamba, com um caminhão de entulho, mas já é um destino melhor do que você simplesmente deixar na sua rua, enfim, não saber para onde levar. Os ecopontos na cidade funcionam, são vários, e a gente precisa usá-los. Por favor, então não joguem na calçada. Não. Muito obrigado, Maurício. Grande conversa. Muito obrigado você, adorei. Foi muito rápido. Imagina. O papo bom é assim. E até terça que vem. Obrigado, ouvintes. Um abraço. Tchau, tchau.